Pelo que eu estive vendo agora em 2024, em comparação com as eleições anteriores, eu gostaria o que muda em termos de legislação eleitoral hoje. Então, aí que tá, né? Nós temos muitas mudanças. Quando eu falo, eu sou professora de direito eleitoral também, então eu gosto sempre de ser bem didática. O direito, ele tem que acompanhar a sociedade, porque a sociedade muda e as leis precisam acompanhar. Aí a tecnologia sendo avançada, né, a ponto de fazer vídeos, né, que você pensa que às vezes até você mesmo vai achar, nossa, mas sou eu? Porque a inteligência artificial, né, consegue fazer um vídeo que realmente vai parecer que é uma pessoa. Tudo que é relacionado à tecnologia, nós temos alguns entraves aí, que o marketing, quem faz o marketing eleitoral agora tem que tomar muito cuidado, né? E os candidatos têm que ter aí um apoio do jurídico para não errar, porque é proibido fazer, por exemplo, a deepfake, que é utilizar, né, ali o som da voz que é feito por computador, os vídeos, né, que o candidato tá lá na rua, vamos fazer um vídeo como se fosse ele para ficar mais rápido aqui pra gente, né, as montagens para poder ser mais rápido, deixa ele lá pedindo um voto na rua e deixa o marketing fazer um vídeo fake dele pedindo voto. Esquece, isso não pode. Hoje, o que é importante é os candidatos. Então, eu acredito o seguinte, primeiro que aquele pré-candidato hoje, que ainda não leu todas as resoluções, ele já está errado. Já está errado. Às vezes não sabe nem o que é resolução. Não sabe nem o que é resolução. Então, o que acontece? Hoje, as 3 últimas eleições, o sistema se tornou praticamente digital. Então, hoje, nessa última, não é à toa que não há limite de gasto para advogado e o contabilista. Não existe. Então vocês ganham bem, né? Não, isso é outra questão, você entendeu? Não existe limite justamente para trazer uma isonomia, para que todos tenham acesso a isso. Porque quando o candidato ele vai registrar, fazer o pedido dele, então hoje, desde o seu pedido de registro de candidatura, quando nós vamos lá informar no sistema, hoje você já tem que informar o advogado. E na prestação de contas, se você não informar o advogado e o contabilista ou contador, a sua prestação de conta não vai. E eu acho que tem uma coisa que sempre dá problema em prestação de contas, é que os advogados às vezes vão acompanhar a majoritária, né? Vai acompanhar o pré-candidato a prefeito e acaba que vem no pacote pra gente fazer os vereadores. Né? E aí o que acontece? Não é acertado, tem que ter uma conversa certa do advogado com o partido. Olha, você vai fazer mesmo? Por quê? Quantas contas não são, né, aprovadas, né, ou não são nem conhecidas, né, não são feitas, consideradas não prestadas, não é isso? Consideradas não prestadas por quê? Porque não tem uma procuração do advogado. Mas o advogado, o fulano não estava com a gente? Ué, tava, mas você assinou? Tem que assinar. Procuração tem que ter na prestação de contas. É um processo. Hoje, a candidatura não é mais aquela loucura que você juntava, acho que foi 2012. Nós juntamos, imprimimos documentos, saiu o Júnior Azul com a pastinha debaixo do braço e levava no cartório. Eu lembro. Não tinha o Candex ainda, né? Não tinha o Candex e nem o DRAP. Então, isso não existe mais. Hoje é tudo online. Chegava lá uma demora para conferir um candidato. A Nuta fazia milagre. Mas eu vou falar para vocês que tem muita coisa, né? Agora provavelmente deve ter melhorado, mas em 2018, quando eu era estagiária, né, do Ministério Público, eu que analisei, assim, manual, os processos, em que pé estava cada processo dos candidatos, para ver se realmente, para fazer um double check também, né? Sim. Se realmente não tinha nenhuma condenação em segunda instância no caso de improbidade. O tribunal, o TJ, ao menos em São Paulo, ele fez um ajuste, então a certidão ela já sai
bem específica. Porque se são tiver as já duas. condenação em segunda Sim. instância, não importa se... porque não transitou em julgado. Não é foi assim. condenado, já era. Se foi condenado em segunda instância, esquece. Né? E, já passou tantos anos, tem que ver quantos anos ele foi condenado. Né? E aqui na região a gente sabe que tem vários. Que o tribunal adora fazer teste nas eleições municipais, né? Nós somos os bodes expiatórios, onde começou a informatizar isso. E foi difícil, porque os candidatos, infelizmente, alguns deles, acham que o partido tem que pegar ele no colo e falar assim, né? A sobrinha e o tio Paulo, assina aqui, faz aqui, né? Carrega aqui. E não é assim, gente. Eu acho que nem assim, amanhã mesmo eu vou estar em uma palestra, né, com pré-candidatos. Porque é importante que o partido, se não vai, né, oferecer para todos os vereadores uma assessoria jurídica, que dê uma palestra, pelo menos, do que para dar um direcionamento, né, razoável, porque uma palestra não dá para esgotar todos os temas, Não. mas pelo menos dá um direcionamento sobre as coisas, né? E não adianta depois falar, nossa, eu tô com uma multa para pagar, meu querido, né? Você foi fazer coisa sem saber se podia, sem consultar ninguém, né? Então, é complicado. E a resolução 23735, ela também É a novidade. deixou mais dura, né, agora a parte de justiça eleitoral, direito eleitoral, né? Então a pessoa hoje tem que pensar, na verdade tem que pensar não, na verdade eu sempre falo que o candidato tem que pedir voto. Sim. Quem tem que pensar é o advogado, é o contador e, desculpa, o marketing. E ela ficou bem dura, né? Sim, por exemplo, fake news. Né? Fake news agora é considerado um tipo, vamos dizer assim, de abuso de poder político, que também pode gerar a cassação. Né? E aí fica bem difícil, porque a gente está falando de um conceito aberto, de uma coisa abstrata, né? Porque fake news, por mais que a gente fale, não, aquilo é mentira. Existe a questão da interpretação, né? Sim. Quando a gente fala de direito, né, como um todo, porque, né, uma ciência humana, não é uma ciência exata, tem questão de interpretação. E quem vai interpretar isso? É o juiz. O promotor e o juiz. Então. O promotor vai ver se aceita, se ele aceitar, manda pro juiz. Mas eles não investigam, né? Eles fazem só sobre denúncia, né? Só sobre denúncia. Entendeu? Vai ter toda aquela questão. Quem tem que investigar é a oposição. Essa parte eu gosto. É o pardal, né? Que eles Pardal. chamam. Que é o Isso. pardal. É isso que eu ia perguntar agora, se o Pardal vai estar ativo nessas eleições. Vai estar Vai. pipocando. O país, infelizmente, o Brasil, é muito emocionado. Você entendeu? Eu tive um professor de sociologia que ele falava que o Brasil ele é esquizofrênico. E é fato. Você entendeu? Nada do que entrou nessa resolução, a 23735, é novidade. Você entendeu? E tá em alta, fake news e tal, essa coisa toda. Vai ter um monte de gente. Um monte de gente que vai cair. Então, o que nós sempre vimos em campanha, aqueles jornaizinhos um dia antes, aquela coisa toda, ficava mais difícil de você investigar. Se Né? fizer um panfletinho e jogar na estação, dá um barulho legal. Não tanto como antigamente. Isso. Concordo que a rede social tá maior, né? Sim. Mas o fake news não é só redes sociais, né? Porque estava dando na lei, é qualquer tipo de divulgação com cunho de Então, mas mentira, né? Vamos dizer essa assim. resolução ela é muito aberta. Então, por exemplo, o artigo 1 diz o seguinte: se tornam ilícitos eleitorais. Abuso de poder. O que é abuso de poder? Exatamente. É abstrato. Quem que vai falar Quem o que vai é abuso limitar que é o abuso juiz. de poder? Fraude. Entendeu? Então, fraudar o quê? Como? Quais são os meios? E outra coisa, né? No começo do artigo fala ilícito eleitoral. O que a gente tem que tomar muito cuidado, que sempre todo mundo vai... A maioria das pessoas não sabe distinguir. Agora, quando teve a questão, né, do presidente pedir o voto pro Boulos também, eu vi muito isso. É claro que existe algumas circunstâncias, mas, por exemplo, somente fazer a campanha antecipada, somente, né? Vamos tirar todo o contexto do que aconteceu ali. Mas somente fazer a propaganda antecipada não é crime eleitoral. É um ilícito eleitoral. Então, as pessoas confundem o que é crime eleitoral com, por exemplo, a multa do outdoor, que é um ilícito eleitoral.